Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre momentos, experiências, comportamento, tudo aquilo que a vida vai nos apresentando ao longo do tempo e que a gente vai adquirindo como experiência um padrão de comportamento que não seja um padrão de comportamento repetitivo, mas sim um padrão de comportamento experimental, onde a gente coloca em prática e a gente verdadeiramente testa a validação ou não desse padrão em nossa vida. Eu já fui alguém que eu questionei muito determinadas situações, questionei muito o comportamento de outras pessoas em relação a mim, mas eu aprendi o seguinte: eu não tenho e nem devo gastar minha energia com coisas que eu não tenho controle. Então hoje eu me sinto alguém muito mais consciente, alguém muito mais específico naquilo que eu busco na vida, que é exatamente a minha evolução e o meu crescimento. A partir do momento que eu compreenda que cada um tem um comportamento, cada um tem um sentimento, cada um tem uma visão do mundo, eu tenho que exatamente passar a perceber essa diferença e eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que entender a seguinte questão: eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar o meu entendimento em relação às questões do mundo, em relação ao comportamento das pessoas, porque ninguém muda porque eu quero. Existem pessoas que gostam de ouvir som alto, como esse rapaz passou agora, ele ouve som para que os outros possam escutar a música que ele está ouvindo, mas ao longo do tempo também eu já fiz isso. Hoje eu não gosto mais, mas foi um comportamento que eu percebi o seguinte, que não me trazia lucro nenhum, não me trazia nenhum resultado favorável. Então eu só faço hoje aquilo que me dá um resultado. Se eu sento aqui é porque eu quero relaxar, porque eu quero meditar, eu quero ter uma conexão maior comigo mesmo, eu quero sentar em um lugar mais tranquilo. Eu não busco hoje sentar em bares, porque eu já vivi a experiência de bar. Bar é um lugar de pessoas doentes, bar geralmente é um lugar de pessoas com problemas, e a gente fica ali muito aberto à influência negativa. Então eu opto hoje por sentar em um restaurante onde é mais tranquilo, bebo minha cervejinha tranquilo, penso em coisas legais, direciono minha vida para um propósito maior, e é exatamente isso que eu tenho feito. A gente sai em alguns lugares e a gente ouve algumas coisas que antes a gente percebe o seguinte: a gente gastava muita energia brigando, debatendo, discutindo com essas pessoas, e essas pessoas não merecem a minha atenção. Eu tenho sempre a consciência de que cada um me vê da forma que ele é. As pessoas não te enxergam da forma que você se enxerga, mas você tem que validar aquilo que você é. A partir do momento que você cresce em consciência, você cresce em exemplo, você cresce em comportamento, você evolui. É claro que muitas pessoas irão ficar insatisfeitas, porque você não permanece na mediocridade e você não é mais o bobo manipulado por eles. Então tem pessoas que falam: olha, o Mário mudou, o Mário está diferente, o Mário ficou metido, o Mário é posista. Não, apenas a gente compreende o seguinte: é impossível você passar de nível, é impossível você mudar de fase da sua vida sem você mudar o seu comportamento, sem você evoluir em termos de lugares que você frequenta, sem você mudar o seu vocabulário, sem você mudar o seu estilo de ser. Mas quando eu falo mudar, não é mudar a sua essência, é mudar exatamente aquilo que você externaliza para as pessoas, aquilo que você compreende que é um passo importante para que você consiga elevação, para que você consiga até validação até de outras pessoas. Mas é interessante você observar que ninguém consegue se manter na zona de conforto, fazendo sempre as mesmas coisas, tendo o mesmo padrão de comportamento sempre, e essa pessoa obter resultados favoráveis. Porque essa zona de conforto te deixa muito quieto, te deixa muito acomodado, e às vezes a gente pensa que nós estamos sendo corretos, que a gente está fazendo a coisa certa, quando na verdade a gente está apenas repetindo um padrão de comportamento que deve ser mudado, deve ser transformado. A gente deve sempre experimentar coisas novas, buscar uma nova forma de fazer, de como fazer, para que a gente realmente possa aprender de uma maneira diferente, que a gente possa compreender o lado do outro. Se eu não tenho conhecimento sobre uma determinada coisa, eu posso até julgar outras pessoas. Mas se eu tenho conhecimento que o homem é diferente, que o homem pensa diferente, que o homem age diferente, e que geralmente a gente age pautado nas nossas experiências, a gente faz aquilo que a gente faz porque a gente criou uma mentalidade de repetição. E a gente nem questiona o porquê de certas ações, o porquê a gente responde a algumas pessoas, porque existe aquela história: bateu, levou. Isso é ignorância. Você deve compreender o seguinte: se a pessoa que te bateu ela é agressiva, ela é violenta, você tem que ter uma reação exatamente oposta à dela, porque senão você está se igualando. Então, quando eu estou diante de pessoas mal educadas, eu tento colocar toda a minha educação. Quando eu estou diante de pessoas que falam alto,
Eu me silencio e deixo com que elas busquem querer me ouvir. E para que elas possam me ouvir, elas vão ter que mudar o tom de voz delas. Tudo isso você vai aprendendo ao longo do tempo na sua caminhada, mudando de ambientes, frequentando lugares mais elegantes, lugares mais sofisticados, e você vai aprendendo que cada pessoa tem seu condicionamento mental, cada pessoa tem sua postura, e eu posso sim ter uma postura que seja favorável para meu crescimento. Eu posso ser uma pessoa agradável, sem perder as minhas raízes, mas buscando sim aprender alguma coisa nova a cada dia. Esse é meu objetivo. Eu falo sempre, todas as manhãs, quando eu acordo, eu busco uma correção. Eu busco compreender o seguinte: o que é que eu posso fazer para me tornar a minha melhor versão hoje? É exatamente nisso que eu trabalho, é com essa pauta que eu vivo a minha vida, buscando evoluir, crescer 1% a cada dia. Pega esse código e abraça para a vida e aprenda o seguinte: você nunca vai crescer se você desejar sempre permanecer na sua zona de conforto, se você sempre viver diante desse barulho, dessa zoada que é o mundo. Chega um momento que você tem que silenciar a sua mente e você tem que buscar mudar. A mudança dói, o processo é doloroso, mas o propósito é enriquecedor. O processo de crescer é fantástico e você vai compreender que o propósito vai fazer você ser diferente a cada dia. Sucesso sempre. Uau!